Capítulo 92 Tomo sem nome 1. Dentro de um salão frio, o rei demônio Volak rangia os dentes em cima de seu trono. Azura, seu bastardo, eu definitivamente vou te matar. Uma derrota terrível. Durante a batalha anterior, um demônio consideravelmente importante chamado Melphis foi morto, e ele próprio recebeu danos fatais. O motivo foi porque ele havia tomado posse do corpo de Melphis à força para cumprir seu plano de dominar o reino do Reno. Espere só. Quando eu me recuperar completamente, vou destruir esse seu país. O rei demônio Volak tinha aliados poderosos dentro do círculo Ars Nova. Ami do rei demônio ficou em 58º lugar. O rei demônio Dantalion ficou em 71º lugar. Atualmente, eles estavam no controle do reino da Lídia e do reino dinamarquês e poderiam entrar em guerra com o reino do Reno a qualquer momento. Não importa o quão poderoso Azura fosse, ele não seria capaz de resistir à aliança dos 3 reis demônios. Como ele não era um dos 72 reis demônios, Azura não podia participar das reuniões ou se juntar aos círculos. Também era impossível para ele entrar no mundo demoníaco a menos que um portão abissal se abrisse. Ele estava em desvantagem tanto no ataque quanto na defesa. Ah, agora que penso nisso, havia outro demônio. Uma garota com cabelos ruivos flamejantes. Ele a chamou de Aris. Como ela seguiu as ordens de Azura, ela definitivamente tinha uma classificação mais baixa. Entretanto, sua força parecia rivalizar com a de Dantalion. Bem, não importa. Eles serão reduzidos a cinzas quando Ami der um passo à frente. O rei demônio Ami era ainda mais obstinado e proeminente que Volak. Ela era incomparavelmente mais forte que Dantalion, que lutava principalmente usando truques astutos. Aquela mulher obviamente conseguiria aniquilar Azura e Aris. Enquanto o rei demônio Volak fazia planos em sua mente. Bem, isso é uma bagunça e tanto. Parece que você levou uma surra de verdade do Azura. Uma mulher de cabelos prateados, vestindo roupas eróticas de couro, estava parada na entrada. Lilith, por que você está aqui? Só tenho algumas coisas que quero te perguntar. Lilith deu um sorriso encantador e caminhou até o rei demônio Volak. Ele olhou para ela em silêncio por um tempo antes de falar novamente. Vamos ouvir o que você tem a perguntar. As respostas virão depois. Como ele era? Aquele homem. Quão alto ele estaria classificado entre os 72 reis demônios? Não sei. Não tenho algo como um scooter que possa medir o poder de batalha de alguém. HMM? Parece que ele é um homem extraordinário, já que você não tem certeza de si mesmo. Aspas. Não me diga que você está planejando trazê-lo para o seu lado. Isso não será tolerado, mesmo que seja você. Tolerado? Você está me ameaçando agora? Você? Um mero rei demônio com classificação 62. Imediatamente, os olhos vermelho-rubi de Lilith começaram a arder com desdém. Observando a reação dela, o rei demônio Volak engoliu em seco. O que você quer dizer? Não estou te ameaçando. Não entenda mal. Só estou dizendo que você pode receber a ira da facção demoníaca. HMPH, uma preocupação sem sentido. Os demônios eram seres fundamentalmente individualistas que preferiam operar sozinhos. A única vez em que eles se uniram foi durante a guerra contra os deuses. Entretanto, agora que os deuses haviam desaparecido, a facção demoníaca começou a brigar entre si e a pensar em atacar uns aos outros. Foi por isso que os reis demônios estavam desesperados para conquistar o continente Eif. Se eles permanecessem no mundo dos demônios sem fazer nada, os territórios de seus rivais seriam muito maiores que os seus. Aliás, Azura poderia se tornar um aliado ou inimigo dos reis demônios. Tudo dependia da situação. Era difícil imaginar toda a facção demoníaca se unindo para enfrentar Azura. Aspas. Por favor, tome uma decisão sábia, bruxa de cabelos prateados. Suas perdas serão maiores que os benefícios se você o mantiver ao seu lado. Eu nunca disse que me aproximaria dele. Eu só estava curioso sobre que tipo de homem ele era. O homem que matou a bruxa da inveja Krienhild e absorveu sua alma. Lilith queria saber sobre suas origens e seus objetivos. Faz muito tempo que não me sinto assim. Essa possessividade que gradualmente cresceu profundamente em seu coração. O coração congelado de Lilith começou a bater violentamente novamente. Então por que você não vai encontrá-lo e falar com ele? Você pode ser capaz de torná-lo seu escravo e ganhar sua obediência. Não é o momento certo. Ele ainda está crescendo. Vou observá-lo por mais um tempo. Para realizar seu novo plano, Azura precisava ser muito mais forte do que era atualmente. O mesmo poderia ser dito de Alice.
Ela tinha um longo caminho a percorrer antes de poder se considerar uma verdadeira rainha dos espinhos. O que você está tramando, Lilith? Quem sabe? Nada demais. Quanto menos pessoas soubessem sobre isso, melhor seria. Lilith lambeu seus lábios escarlates enquanto exibia um sorriso misterioso. Depois de resolver o caso do assassino das sombras, Ulrich recebeu as recompensas prometidas pelo Conde Oswald. Um passe para a Biblioteca Real e 1000 moedas de ouro. O dinheiro que ele recebeu incluía a parte que deveria ter ido para Shin Dong-il, o líder do clã Pitbull. Esses resultados não são tão ruins. Embora ele não tenha conseguido capturar Amy Klein, ele mais ou menos descobriu seus planos. Ela cometeu esses assassinatos para colocar o reino Izuna no caos e aumentar a influência do culto às bruxas. Mas agora que seu rosto foi visto e seus truques foram revelados, ela não podia mais agir de forma impetuosa. No entanto, isso obviamente não significava que o culto às bruxas desistiria do reino Izuna. Então, vamos embora agora. Adeus, meu amigo. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento se precisar da minha ajuda. O Conde Oswald acenou para eles com tristeza enquanto Ulrich e Choi-keon saíam da mansão. Suas memórias da noite anterior foram apagadas pela lira perdida. Não haveria problema algum mesmo que o deixassem sozinho agora. Mas o que é que você está procurando na Biblioteca Real? O tomo sem nome. Um tesouro escondido que revelou informações sobre a Arca do Conhecimento. Ulrich tinha certeza de que era uma chave necessária para ele alcançar os tronos divinos. Ele também poderia receber missões vinculadas às 3 crônicas. Ulrich relembrou o passado enquanto caminhava, com Choi-keon seguindo alguns passos atrás dele. Eu realmente perdi muita coisa naquela época. Embora ele tenha restaurado com sucesso as crônicas de Neg Hammadi após uma jornada árdua, ele nunca teve a chance de completar as outras 2 crônicas junto com este tomo sem nome. Naquela época, ele nem sabia que esses textos antigos existiam. Em termos de importância, esses itens eram tão importantes quanto o anel do arco-íris de 7 cores. Desta vez, eu deveria começar com as crônicas de Eda. As recompensas por completar a missão épica das crônicas de Neg Hammadi certamente seriam piores em comparação ao turno anterior, já que ele nem sabia onde as crônicas de Sangreal estavam localizadas. Por outro lado, ele sabia da localização aproximada das crônicas de Eda, e ele tinha aprendido sobre o verdadeiro final do Nibelungenlied. Ele poderia, portanto, restaurar as crônicas de Eda assim que as obtivesse. A jornada para atingir esse objetivo levaria muito tempo e, embora ele tivesse que reconsiderar seus planos e jornada futuros, não havia necessidade de pressa. Então você retornará ao Reino do Reno quando obtiver esse tomo. De fato. Como monarca, ele não podia deixar o trono de seu reino vazio por muito tempo. Não importava quão boa a regente Joana fosse, se o rei ficasse ausente por muito tempo, a situação se tornaria desordenada. Embora ele tivesse expurgado o país dos aristocratas rebeldes, não havia garantia de que tais nobres corruptos não apareciam novamente. Outros demônios, incluindo o rei demônio Volak, também visavam o reino enquanto ele estava fora. Quando Ulrich terminou de explicar, o rosto de Choi-keon se iluminou. Ela já queria preparar sua base com os 1000 ouro que havia recebido do Conde Oswald. Quando chegar à província de Florem, comprarei um campo e criarei cavalos pacificamente. Seu sonho é ter um estábulo de cavalos. Eu deveria fazer bom uso da minha especialidade. E essa é a única coisa comum que posso fazer neste mundo. Se ela andasse pela rua de um domador de monstros, ela precisaria de um disfarce para enganar os moradores ao seu redor. Ulrich assentiu com a cabeça em resposta às palavras dela. Definitivamente não é uma má ideia. Mas se você quiser, eu posso te ajudar a se tornar uma atriz. Vamos deixar isso para depois. Eu te conto quando me sentir pronto para isso. Choi-keon ainda não conseguiu se recuperar do trauma causado pelo estupro. Ainda era impossível para ela subir no palco com as pessoas olhando para ela de todos os ângulos. E como o mundo estava um caos, ela não conseguia se acalmar e agir no palco como se nada de ruim estivesse acontecendo. Estamos quase lá. É a biblioteca. É enorme. Um edifício antigo ficava ao lado da Catedral Violeta. Quando Ulrich e Choi-keon se aproximaram da entrada, um guarda bloqueou o caminho deles. Por favor, mostre seus papéis. Eu sou o Conde Oswald. Ulrich respondeu com profundidade enquanto lhe mostrava o passe para a Biblioteca Real. Desta vez, ele também usou roupas extravagantes como Choi-keon. O guarda observou os dois antes de saudá-los oficialmente. Peço desculpas pela minha ignorância. Por favor, perdoe meu desrespeito.
A segurança dentro de Nefert continuou tão forte quanto sempre, mesmo após o desaparecimento do assassino das sombras, pois eles estavam preocupados que esse tipo de incidente acontecesse novamente. Provavelmente seremos observados até mesmo dentro da biblioteca. Ele não poderia agir de maneira suspeita antes de encontrar o tomo sem nome. O Wilk entrou calmamente na biblioteca real. Nós realmente temos que procurar em todo esse prédio. Aspas. Precisamos usar nossas mentes se quisermos reduzir o tempo que isso leva. Ele não imaginou que o tomo sem nome estaria escondido entre os livros comuns. Sua localização provavelmente era em algum lugar que as pessoas não tocariam, em algum lugar com um significado e símbolo importante. Enquanto Wilk observava o layout da biblioteca, um jovem pálido se aproximou deles. Há algum livro que você esteja procurando? Um corpo esbelto com óculos redondos dourados. Ele era o bibliotecário. Momento perfeito. Havia algo que ele queria perguntar. Wilk agarrou o bibliotecário na sua frente e sussurrou em seu ouvido. Não há uma seção secreta nesta biblioteca. Aspas. Uma seção secreta? A bibliotecária estremeceu e perguntou surpresa. Wilk assentiu. Uma área onde somente aqueles com alto índice de adesão têm acesso. Isso é. O bibliotecário gaguejou suas palavras. Foi uma pergunta tão repentina que ele não conseguiu pensar em uma resposta adequada. Exatamente como eu esperava. Muitas figuras importantes costumam pisar na biblioteca real. A maioria deles preferia evitar os olhares dos aristocratas comuns, então, com o custo de patrocínio da biblioteca, eles teriam uma área secreta e tranquila. O tomo sem nome pode ser localizado nesta seção secreta. Wilk tirou o relógio de bolso de Jake. Se for difícil para você responder, vou mudar minha pergunta. Você vê o relógio dele? Oh, sim. Parece ser um item bem luxuoso. Aqui vai uma sugestão. De agora em diante, vou balançar este relógio de lado na sua frente. Se você não tirar os olhos dele por 10 segundos, eu te darei um ouro. Aspas. Isso não parece muito difícil de fazer. Deixe-me participar. O bibliotecário aceitou de bom grado a oferta de Wilk. Sua mente estava tão focada no ouro que ele havia se esquecido completamente da pergunta anterior. Aqui vou eu. Wilk começou a mover os ponteiros e o relógio de bolso se moveu para os lados como um pêndulo. Enquanto o bibliotecário olhava atentamente para o relógio, ele lentamente ficou hipnotizado. Leve-me para a seção secreta. Sim. O homem respondeu com olhos desfocados. Choi Keun ficou surpreso com a cena. Você estava estudando psicologia antes de ser convocado aqui? Não, este é apenas o efeito do item. Originalmente, ele só podia ser usado para hipnotizar oponentes enfraquecidos, mas o bibliotecário tinha um cérebro de pássaro e o efeito ocorreu imediatamente. As coisas estão indo bem. Se não tivesse sido hipnotizado, Wilk teria usado a força, mesmo correndo o risco de se expor. Com um suspiro de alívio, Wilk seguiu atrás do bibliotecário.